Damien expressou uma expressão ligeiramente apreensiva. Muitos magos simplesmente foram embora. Um grande número de pessoas está nas ruas comprando itens para aumentar seus poderes. É como se eles estivessem tentando usar todos os cristais mágicos à sua disposição. Esse estranho fenômeno só diminuiu gradualmente depois que o centro público despachou pessoas para patrulhar as ruas. Além disso, o seu bom amigo Magus Creu também saiu esta tarde. Antes de sair, ele deixou uma mensagem para você. Que mensagem? A noite está se aproximando. Tenha cuidado em tudo que você faz. Damien disse algo que soou como um provérbio. O que isso significa? Leilin franziu a testa. Quando essa tripulação começou a gostar de ser um magus profético. As coisas que ele diz nunca são claras. Leilin ponderou por um momento e finalmente disse a Damien, pela informação que eu recolhi, provavelmente haverá uma guerra relativamente grande que é iminente, mesmo que ele já tivesse alguns palpites. Quando Damien ouviu essa informação, seu corpo tremia incontrolavelmente. Ele foi originalmente capturado e se tornou um escravo por causa de uma guerra. Mesmo que ele estivesse sob uma marca de espírito, essa amarga experiência era como uma marca que estava profundamente gravada em suas memórias, tornando impossível para ele esquecer. É isso mesmo, ligue para o número 1 às 5 aqui. Leilin instruiu casualmente Damien, que rapidamente reprimiu seu corpo tremendo, e retirou-se em um ritmo extremamente rápido. Depois de alguns minutos, 5 cavaleiros grandiosos com grandes nomes apareceram diante de Leilin e se ajoelharam para cumprir a saudação perfeita de um cavaleiro. Mestre, a armadura extremamente grossa não afetou seus movimentos da maneira mais leve, e cada movimento dessas 5 pessoas carregava uma intenção de matar. Podia ser visto de relance que eles eram fortes cavaleiros veteranos que tinham experimentado incontáveis batalhas. Você pode se levantar, comentou Leilin suavemente enquanto olhava para aquelas 5 pessoas. Eles eram naturalmente os 5 escravos do grande cavaleiro que ele tinha comprado no mercado de escravos, além de Damien. Com o espírito de marca, Leilin poderia ordenar que estes 5 grandes Knights morressem e eles obedeceriam sem qualquer hesitação. Eles originalmente tinham nomes, mas por conveniência, Leilin deu a todos eles novos nomes com números, começando de 1 a 5. Leilin tinha investido muito nos 5 grandes Knights. Ele constantemente fixa suas condições durante o ano passado. Ele nem se importava em gastar muito de seus recursos para preparar poções preciosas para eles consumirem. Atualmente, os 5 corpos experimentais estavam inconscientemente emitindo ondas de energia cheias de força vital. Eles já estavam além do posto do grande cavaleiro e estavam começando a avançar para um reino mais elevado. Quais são os resultados das técnicas secretas que ensinei anteriormente? Leilin perguntou. Mestre. Depois de usar as técnicas secretas junto com as poções anteriores, número 2, 13, eu senti a força vital começar a fluir através de nós, algo que não acontecia há muito tempo. Nossa vitalidade também se tornou cada vez mais forte. O homem grande à esquerda saiu da linha e disse, mas quando os números 4 e 5 usaram as técnicas secretas, a marca em seus corpos tremeu e emitiu correntes energias que interromperam seu treinamento. Este escravo do grande cavaleiro, conhecido como número 1, deu um relatório extremamente detalhado. No ano passado, Leilin estava constantemente modificando as marcas dos 5 através das modificações feitas pelo Ayahuasca. Isso permitiu que ele obtivesse muitos resultados frutíferos de experimentos. As técnicas secretas que eram ensinadas anteriormente àqueles 5 grandes Knights eram apenas dados improvisados das informações sobre Branded Urdman. É isso mesmo. O olhar de Leilin se tornou severo. Tire suas roupas. Os 5 escravos removeram sua armadura sem pensar depois de ouvir a ordem de seu mestre Crash. A armadura de metal fez uma raquete quando eles atingiram o chão. Os grandes Knights haviam retirado a pesada armadura em apenas alguns segundos, revelando corpos completamente despidos. Além disso,
Os números 4 e 5 eram do seu feminino grande Knights, mas eles não estavam nem um pouco envergonhados quando estavam diante de Leilin, com seus corpos bem desenvolvidos e partes íntimas completamente expostas. Aqueles 5 tinham a força dos grande Knights. Sua linha corporal era flexível, mas estava bem desenvolvida. Cada centímetro de sua carne escondeu um astonishing poder explosivo. Seus corpos eram semelhantes a estátuas perfeitamente esculpidas. No entanto, havia elementos que compensavam a aparência estética de serem perfeitos. Leilin não se importava com as duas beldades do Grande Knight, seu olhar estava completamente focado na marca de entrelaçamento em seu corpo. Leilin examinou seus corpos. Ele notou que os corpos de seus subordinados do Grande Cavaleiro estavam cobertos com marcas profundas e negras. Perto dessas marcas havia algumas cicatrizes retorcidas. Parecia que um ferro de branding era a fonte das marcas e cicatrizes. Com uma observação atenta, as marcas pareciam uma centopeia de escalada enquanto as regiões do tórax e abdômen inferior formavam uma runa extremamente peculiar. Algumas das marcas pareciam estar quebradas e não conseguiam se unir. Ayahuasca. Analise essas marcas e compare as condições atuais desses grandes Knights com as observações anteriores em um novo arquivo, pensou Leilin. Enquanto ele dizia isso, uma luz azul brilhava em seus olhos e varria horizontalmente aqueles escravos. Bip. Missão estabelecida. Começando a varredura, o Airship seguiu as tarefas que Leilin ordenou. Linhas de números e 3 imagens 3D apareceram antes de Leilin e estavam sendo constantemente atualizadas. Parece que o método de treinamento que eu criei não é ruim. As qualidades físicas destes cavaleiros tiveram melhorias drásticas e também são capazes de treinar sua força vital. Seus anteriores poderes estagnados estão começando a melhorar rapidamente. Leilin ficou extremamente satisfeito depois de olhar os resultados dos 3 grandes Knights masculinos. O método de treinamento do espadachim de marca está em conflito com as marcas em seus corpos. Leilin examinou cuidadosamente os resultados de Shape, enquanto constantemente andando ao redor dos escravos, para observar atentamente a posição das marcas. Onde está a origem do problema anterior? Está aqui. Leilin colocou as mãos abaixo do abdômen inferior do número 4 sem atribuir e pensar no que estava fazendo. Depois de ter colocado a mão lá, sentiu uma sensação de calor e pôde sentir que por baixo da pele lisa e macia havia músculos que estavam ligeiramente contraindo-se agora. Sim. Sim, esse é o lugar, mestre, disse o número 4 com uma voz ligeiramente trêmula. Esta fêmea do cavaleiro teve uma boa aparência e um corpo excepcionalmente curvado e abundante. Se for esse o caso, Leilin acariciou sua mandíbula. Ayahuasca. Altere os parâmetros para os 2 cavaleiros femininos para o conteúdo de grau P e mude o índice para o 3º grau antes de testar novamente. Esse tipo de cálculo foi uma tarefa fácil para o Ayahuasca. Após um breve momento, o Airship já havia concluído seu cálculo e reportado a Leilin. Bip. De acordo com o cálculo, as marcas do espadachim são diferentes para machos e fêmeas. As marcações devem seguir uma inscrição esculpida. Depois de olhar para a conclusão de Shape, a expressão de Leilin não mudou desde que ele esperava tal resultado. Então foi realmente o caso. Croft tinha conseguido uma parte da informação do Branded Swordsman, mas há uma extrema falta de informação sobre as marcas. As runas inscritas nos machos foram deduzidas pelo Ayahuasca. Além disso, essas marcas não são adequadas para mulheres, o que resultou no fato de as 2 mulheres não poderem treinar. Parece que devo comprar uma grande quantidade de escravos do Grande Knight para tentar criar um espadachim de marca. Leilin planejou para si mesmo. Para ele, usar machos ou fêmeas não tinha diferenças. Ele só precisava ir para diferentes seções do mercado de escravos para eles. No entanto, em relação às inscrições rúnicas mais cruciais para o espadachim de marca, ele só poderia alterar o modelo para se adequar aos machos.
Embora não fosse impossível criar algo do nada para uma versão feminina do modelo, levaria muito tempo. Lei Lin não queria gastar as preciosas habilidades de cálculo de chips sobre este assunto. Como este é o caso, há apenas um problema incômodo na fabricação do Branded Swordsman, que é o problema em combinar os poderes das marcas. Lei Lin esfregou a mandíbula inferior com chamas queimando em seus olhos. O antigo espadachim de marca era similar aos Warlocks linhagem e bardos elementais, que estavam entre as profissões mais fortes do sub-ramo dos magos. Suas especialidades eram a defesa física e os poderes ofensivos, considerados como pesadelos dos inimigos. Além disso, a combinação do BR espadachim e mágicos Undead era um pesadelo eterno para muitos mundos. Se o espadachim de marca pudesse realizar o controle de multidões, os magos atrás deles teriam tempo de preparar o formidável poder mágico para mudar uma determinada situação. Além disso, o poder de um oficial espadachim de marca era equivalente ao de pelo menos um rank 1 magos. Lei Lin só precisava formar um exército com espadachins de marca. A quantidade não precisava ser grande, 20 deles seriam suficientes. Com tais forças, Lei Lin não teria mais um oponente no nível 1 de magos e ele também estava confiante o suficiente para ser capaz de lutar contra um rank 2 magos. No entanto, em relação ao problema dos poderes, as runas do espadachim de marca são o ponto central. Mesmo se fosse o chip, não poderia garantir a perfeição sem inúmeras experiências e acúmulo de dados. Além disso, há também um problema em controlar os espadachins de marca depois que eles evoluem para um reino mais elevado. Lei Lin baixou a cabeça enquanto murmurava para si mesmo, indeciso. Ele era apenas um nível de magos agora, então ele poderia, no máximo, controlar os acólitos do nível 13 e os Grand Knights. No entanto, de uma maneira similar aos magos e feiticeiros, os antigos espadachins de marca podiam romper o reino comum para alcançar um extraordinário. Esse poder não era algo que Lei Lin pudesse controlar usando a marca do espírito. Assim, um método de controle mais seguro e eficaz teve que ser pesquisado e implementado sobre o espadachim de marca. Somente com esse método a lealdade de seus soldados poderia ser garantida.